Bom dia a todos. Inicialmente quero dar os parabéns aqui à doutora Marisol pelo belíssimo evento, a toda a sua equipe. Um atendimento muito carinhoso. E dizer que a responsabilidade de falar para uma plateia assim tão qualificada é muito grande. É um desafio que é bastante estimulante. E eu estava ouvindo aqui as pessoas que compuseram aquela mesa inicial, e eu vi, não me lembro quem especificamente, falou sobre a importância do farmacêutico, que até pouco tempo atrás era o médico da família, ou do bairro, ou da cidadezinha. E eu vivi numa comunidade na infância, em que o que nós tínhamos mais próximo de médico realmente era um farmacêutico, e eu gostaria de prestar aqui uma homenagem ao Dr. Faioc, que era como nós o conhecíamos lá na periferia de São Paulo, e que curou alguns furúnculos da molecada, e cortes, e enfim, uma série de problemas diferentes que as pessoas apresentavam todos os dias. E através dessa homenagem eu quero homenagear todos vocês e dar os parabéns pela escolha dessa profissão. Uma coisa que me estimula muito no trabalho que eu venho fazendo já há alguns anos junto a jovens, nessa questão de discutir a empregabilidade, com uma ênfase diferente desses sites e empresas de recursos humanos e programas de televisão. Vocês vão ver que a abordagem é um pouquinho diferente, mas o que estimula bastante é ver que um evento, uma instituição como um conselho de farmácia, organiza um evento dessa natureza e consegue atrair a atenção e a presença de jovens num mundo em que os jovens são tão disputados por tantos interesses diferentes. Então, a cada um de vocês tomou a decisão de vir aqui hoje, eu dou os parabéns e desejo que vocês tenham realmente um grande evento e que o evento seja bastante esclarecedor. Quanto ao nosso tema, deixa eu pegar aqui que me deram um negócio aqui para eu acompanhar com vocês. Pronto. Vamos ver se funcionou. Bem, eu coloquei aqui como uma marca de entrada a herança que nós recebemos do século XVIII, né, para entender um pouco o mundo em que estamos e para onde nós vamos. Então, o século XVIII ele foi marcado pelo surgimento do pensamento econômico dentro de uma metodologia científica. Então, a ciência econômica, o conhecimento econômico como ciência, como método, se implantou no século XVIII, com o surgimento do livro do Adam Smith, que muitos de vocês talvez já tenham ouvido falar, um famoso livro chamado A Riqueza das Nações. E esse livro e todo o grupo de estudiosos, filósofos que passaram a estudar a economia de uma forma mais específica, e daí tendo surgido o pensamento econômico, criaram alguns valores para a nossa sociedade, não no sentido financeiro, né? Valores comportamentais e morais. E quais seriam esses valores? Basicamente, deixa eu apontar isso aqui para um lugar. A ideia de que a natureza pode ser dominada. E aqui eu estou num ambiente em que vocês conhecem essa questão melhor do que ninguém, né? O domínio dos recursos da natureza. Então, essa era o primeiro valor que os economistas desenvolveram e que está ligado diretamente à questão daquilo que nós convencionamos a chamar em história de revolução científica. Em seguida, surge então as novas atividades humanas, as novas profissões, os novos postos de trabalho que são gerados a partir do domínio dos recursos naturais e da transformação dos meios de produção, que até então a produção dos artigos de uso pessoal eram basicamente artesanais, e dos alimentos se dava num processo de utilização intensa do trabalho a partir do uso da terra de forma extensiva, né? E, finalmente, a ideia que talvez seja a mais complexa de todas é a ideia da produtividade, né? Que fez com que as pessoas e as instituições, em decorrência disso, acreditassem que a produtividade poderia ser aumentada de forma indefinida e de que os recursos naturais seriam infinitos, né? Isso lá no século XVIII fazia bastante sentido.
Infelizmente, nós vivemos num mundo em que vemos que isso não se dá dessa forma, né? Mas a implantação dessas sementes, né, dessas posições dentro daquela sociedade do século XVIII e do século XIX nos trouxe uma herança que ficou consolidada a partir do século XIX, que é o conflito explícito que se estabeleceu, principalmente a partir do marxismo, né, entre aquela ideia que nós temos do que é capital e do que é trabalho, e que basicamente foi consolidado com a segmentação do pensamento econômico entre trabalhistas e liberais, ou entre aquilo que depois se chamou, de comunistas e socialistas versus os liberais ou a elite capitalista, né? Essa herança nos trouxe alguns conceitos que eu gostaria de passar aqui para explicar rapidamente para vocês. A ideia da ideologia, não temos vez, então tá bom. A ideia da ideologia marxista em oposição à ideologia liberal traz dentro de si um conceito de que o patrão é inimigo, de que toda atividade de trabalho está submetida a algum tipo de patrão representado pelo capital e que esse seria o inimigo. Enquanto que os liberais, têm a visão de que o trabalhador era um recurso, então também não atendia ou não entendia os trabalhadores como seres humanos, mas como apenas mais um recurso de produção, assim como a máquina, as ferramentas, o capital, a terra, etc. A outra ideia é de que o trabalhismo sempre lutou por aumento de salários, preocupado em melhorar o seu poder aquisitivo e, através disso, o seu padrão de renda e de vida, né, de conforto. Ao passo que no liberalismo, a ideia central de que tem que haver aumento de produtividade. Mais produção, mais lucros, mais resultados, mais capital, mais investimento. Dentro do trabalhismo ou do marxismo, né, a luta pela garantia do emprego. O emprego como meio de garantir sobrevivência pessoal e das famílias, enquanto que dentro do liberalismo o foco é em garantir a rentabilidade, o lucro das atividades. E o trabalhismo evolui para uma visão de que a luta do trabalhador deve ser por privilégios, por mais privilégios, né? Enquanto que o liberalismo é por defender os privilégios que já tem, até por dominar o sistema político e institucional da grande maioria dos países. Então essa é a realidade que nós herdamos enquanto sociedade dentro de um sistema econômico que se implantou de forma involuntária, por força das circunstâncias de cada momento, né? Um desenvolvimento histórico dessa questão. Porém, no século XXI, nós temos algumas mudanças em relação a esses modelos. Nós temos um pensador, economista, considerado o pai da administração moderna, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, chamado Peter Drucker, que ele desenvolveu bem esse tema e coloca que a grande diferença da nova sociedade é que esse embate entre trabalho e capital, ou entre trabalhadores e patrões, ele está se diluindo e evoluindo para uma situação em que nós devemos viver numa sociedade com espírito colaborativo. Uma das provas disso é que um evento desse, se fosse realizado provavelmente há 30, 40 anos, teria uma única logomarca no seu convite. Uma única instituição, ou só o conselho, ou só uma empresa, ou só uma instituição governamental teria organizado o evento e pronto. Hoje, para se fazer um evento dessa natureza, precisa que haja uma colaboração, uma integração de vários esforços de diferentes instituições para que ele seja possível. E o Drucker pregava justamente isso, que a evolução do mercado de trabalho em contrapartida, em substituição a esse modelo de embates, dessa divisão política, social, que foi originada no pensamento econômico do século XVIII e XIX, ela está se diluindo para um modelo de cooperação, em que cada trabalhador vai ver o seu local de trabalho como um local em que ele vai se realizar pessoalmente e buscar ali a sua remuneração, o seu padrão de vida, e que a evolução dessas questões, dessas condições, tanto de trabalho como de vida, serão resultado do seu comprometimento e do seu envolvimento com o trabalho que faz.
E para o capitalista, que o trabalhador não é um recurso, ele é uma parte do processo, indispensável, que tem que estar permanentemente sendo valorizado, sendo treinado, capacitado, atualizado, de maneira que possa ser um fator de ganho para todos. Inclusive porque nos países mais avançados nós temos um movimento bastante curioso, que é o número de pessoas que alocam suas poupanças pessoais em ações das empresas em que trabalham. Então veja que não tem, nem Marx pensaria em algo tão socialista quanto isso, né? O trabalhador ser acionista da empresa que ele trabalha. Aqui no Brasil nós temos algumas empresas estatais ou empresas que foram privatizadas aí durante os anos 90, em que isso acontece também. A remuneração os trabalhadores são acionistas das empresas em que trabalham, e muitas vezes a remuneração ou os prêmios por mérito vêm por conta desse mecanismo de recompensas, né? Então, dentro do trabalho, nós podemos, dessa realidade do século XXI, nós podemos afirmar, também com base no Drucker, de que conhecimento em todas as dimensões das organizações. Então, o conhecimento é a tônica do mercado de trabalho. Aquilo que vocês vieram fazer aqui, que é obter mais conhecimentos, conhecer mais sobre a profissão, sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre como tornar o negócio rentável, sobre como encontrar e identificar oportunidades de trabalho mais compatíveis com o seu perfil pessoal, etc. Isso é que vai determinar o sucesso no mercado de trabalho de qualquer profissional, tá? E dentro da ideia de conhecimento, nós temos, então, agora funciona, esses conceitos básicos, né, que vão nortear, então, o mercado de trabalho. Primeiro, a ideia de cooperação, que deve estar materializada na participação de todos na organização, no envolvimento de todos na estrutura da organização. O conceito de meritocracia, que se traduz em remuneração variável. Então, aquela ideia de um salário fixo que garante lá a conta de luz do mercado e tal, ela está deixando de ser predominante, né, e passa a predominar no mercado, principalmente nas empresas e organizações mais modernas ou com modelos de gestão mais atuais, remuneração variável, em que todos os trabalhadores de alguma forma estão comprometidos com o resultado, e a remuneração ou premiação financeira vem também por conta dos resultados obtidos, né? O trabalhador visto como um investidor ativo dentro da sua organização, que é aquilo que eu falava há pouco, o trabalhador que é acionista da própria empresa ou da própria instituição, ou aquele trabalhador do sistema de serviço público que se vê, enquanto funcionário público, também como contribuinte, e por conta disso exige de si próprio um trabalho melhor, um resultado melhor, e também dos seus colegas. Isso vai nos levar, ou está nos levando, a uma ação de trabalhadores mais produtivos, né? A ideia do empreendedorismo, que quando se trata do empreendedorismo dentro de organizações já existentes, aquilo que a gente chama de endoempreendedorismo, que é o empreendedorismo interno às organizações, se traduzindo em trabalho ou projetos, trabalho definido por projetos, tarefas específicas, né? E a ideia de inovação, que nos leva a uma capacitação das organizações, né, a aprofundar a capacidade das organizações de se tornarem mais competitivas. Okay? Dentro disso também eu quis fazer uma rápida menção ao tema planejamento. E fui buscar aqui uma citação do Henry Kissinger, não sei se todo mundo já ouviu falar, muitos aqui são jovens, talvez nunca tenham ouvido falar. Henry Kissinger, se não com certeza ele foi por 12 anos o homem mais poderoso do mundo. Ele foi secretário de Estado de 3 governos americanos, né, nos anos 80 e 90. E até hoje ele está atuando, dizem, eu não tenho certeza, mas dizem que é o consultor mais bem pago do mundo. Ele trabalha nos grandes conflitos internacionais entre corporações ou países, fazendo mediação, negociação e etc. E seguramente o escritório de consultoria dele é o escritório que tem o maior volume de informações sobre tudo no mundo, né? Talvez mais do que o Edward Snowden, aquele que está preso lá na União Soviética, né? E o Kissinger falou essa frase aqui que eu achei bastante curiosa, porque se o homem que trabalha com negociação, com planejamento entre os países, entre as grandes organizações mundiais,
tem o maior volume de informações sobre tudo, diz que há tantas revoluções e transformações acontecendo no mundo atualmente que é impossível prever as consequências, ele está praticamente sepultando a possibilidade de se planejar, não é? E a minha ideia é justamente mostrar que o planejamento, voltando a citar o Drucker, ele é fruto das nossas experiências passadas, aplicadas, utilizadas para interpretar o futuro e interpretar o presente e estabelecer nossos objetivos para o futuro. Então, essa ideia, que parece às vezes um pouco complexa, é bem simples. Tudo que nós aprendemos até agora e tudo que nós queremos ser no futuro, nós temos que observar à luz do que acontece hoje. Porque se nós quisermos observar caminhos no futuro que ainda não existem, nós vamos trilhar caminhos errados, né? Vamos trilhar caminhos inexistentes e chegar a lugar nenhum. Então, é a partir dos caminhos que a gente sabe que existe hoje e dos recursos que reunimos até aqui, estabelecer objetivos e traçar o nosso plano, né? Então, eu gostaria de contribuir com esse tema planejamento, porque isso é fundamental na formação de carreira. Isso é fundamental. Qualquer que seja o segmento que você queira trabalhar, é fundamental você ter uma noção de que planejar é estabelecer objetivos para o futuro a partir dos seus recursos e condições reunidas hoje. Tá? E gostaria também de falar um pouco da tendência do mundo como sociedade, né, a partir de observação de vários estudos, porque se a gente está tratando de século XXI, e a grande maioria de vocês aqui, eu provavelmente não, né, mas a grande maioria de vocês vai viver a maior parte da sua vida dentro do século XXI, e pelo menos alguns, com certeza, mais uns 60, 80 anos. Né? Eu se chegar até os 2040, eu vou estar bem feliz. Né? Enfim. Então, o que está ocorrendo no mundo? Na economia, quais são as transformações? Nós temos aí o que nós chamamos de trabalho global, que é esse movimento, muitas vezes imperceptível, né? Ou que nós não nos damos conta, mas ele está recorrente nas várias categorias profissionais, de pessoas sendo contratadas num país para trabalhar em outro. Né? Haja visto aqui, falaram em médico hoje, eu vou pegar um exemplo recente, o caso dos médicos de Cuba é só um dos inúmeros exemplos. As pessoas não têm ideia, estão preocupadas lá com algumas centenas de médicos que vieram de Cuba, não têm ideia dos milhares de engenheiros, por exemplo, que estão trabalhando nas plantas no Brasil, que vieram de outros países, da Espanha, do Oriente Médio, de outros países aqui da América do Sul. Né? Economistas, na minha área, que eu sou economista, a gente tem uma militância também dentro do Conselho de Economia, há uma infinidade de economistas trabalhando em instituições brasileiras que vieram de outros países. E muitas vezes isso acontece não é só pela carência do profissional, mas pela incapacidade ou pelo nível de qualificação do profissional brasileiro estar incompatível com a realidade do mercado mundial, que é uma realidade para nós pensarmos. Quando se contrata, por exemplo, um economista, um grande banco no Brasil contrata um economista em Buenos Aires, ou no México, ou na Espanha, muitas vezes é porque o economista brasileiro tem uma formação deficiente, não tem a cultura profissional necessária para desempenhar determinadas tarefas ou funções. Quando uma Petrobras ou alguma outra grande empresa do ramo petroquímico vai buscar engenheiros de petróleo em outros países, é porque não encontra no Brasil, não é falta do profissional, mas é profissional sem a qualificação ou a capacitação necessária para as demandas atuais e futuras desse mercado. Então é importantíssimo aquela visão do conhecimento permanente como forma de crescimento profissional, porque uma das mudanças que está em curso é essa, é a oportunidade de trabalho global. Mas é só pessimismo? Não, nós temos muitos exemplos também de brasileiros brilhantes que estão em outras instituições pelo mundo, empresas, governos, universidades, desempenhando tarefas, né, que esses países que os acolheu não têm, dentre os seus habitantes, pessoas com a mesma qualificação para desempenhar. Né? Outra coisa que está mudando na economia, que também tem um impacto geral em tudo, são os negócios em cooperação. Então, aquela ideia de cooperação, de tratativas de negócios serem diluídos hoje entre várias instituições, é uma tendência que está se consolidando a cada dia. Quando você fala, não só num evento como esse, como eu comentei, mas nós tivemos recentemente, aí, na segunda-feira, o leilão do pré-sal, vocês viram que é uma composição multirracial, né, multi-institucional,
multiempresarial. Então você tem empresa estatal chinesa, você tem empresa mista brasileira, você tem empresa privada francesa, você tem um grupo extremamente agressivo de investidores, que é o grupo que controla a Shell, que é holandesa, se cotizando, né, cada um deles assumindo cotas de risco e responsabilidade para um empreendimento que é caracterizadamente um negócio em regime de cooperação, em que cada um vai entrar com a sua expertise, né? A Petrobras com o recurso, provavelmente os chineses com o capital, porque eles estão com o bolso cheio, né, como se diz aí normalmente, e as europeias, principalmente a Shell, com os modelos de gestão mais eficientes e mais dinâmicos. Então, essa é uma tendência também irreversível na economia no século XXI. E a outra é o que eu chamo de paraíso do consumo e o novo conceito do luxo. O que é o paraíso do consumo? Essa infinita disponibilidade de bens e serviços dos quais nós podemos dispor a qualquer momento, né? Então hoje, se você chega em casa, está com preguiça de cozinhar, né, de fritar um ovo, de esquentar uma água para fazer o café, você pode pedir tudo pelo telefone. Enquanto você toma um banho, chega o seu objeto de desejo, né? Seja para matar sua fome, saciar sua fome, para resolver teus impulsos mais imediatos, né? Se qualquer um de nós aqui que tiver com o CPF limpo no Serasa, como se diz na gíria, e quiser comprar um carro, antes da hora do almoço vai estar sentado dentro de um carro novo, né? Não importa se o carnê não couber no porta-luvas, isso é um outro problema, né? Mas enfim, essa disponibilidade de bens ao nosso alcance a todo momento faz o que eu chamo de paraíso do consumo, ou paraíso para os consumidores, né? Que tem também uma participação correlata do que a gente chama de novo conceito do luxo, né? Hoje o luxo está ligado muito mais a questões de ordem, vamos chamar assim, sustentáveis. Eu vou pôr esses sustentáveis entre aspas, porque chique hoje é ter um carro híbrido, né, que funcione a energia gerada regenerativa, né, energia gerada pelo próprio veículo ou acumulada em baterias e assim sucessivamente. Ou usar um casaco que foi feito lá de uma fibra extraída de restos de garrafas de PVC recolhidas no litoral do Haiti, né, coisas desse gênero. Então, hoje o luxo está ligado a esses valores de sustentabilidade, olhados com um viés extremamente de marketing e de consumo, muito mais do que da sustentabilidade em si, né? Muito mais uma etiqueta de sustentabilidade do que a sustentabilidade em si. Mas são tendências que estão se consolidando nesse mundo que estamos vivendo. E na sociedade também está havendo mudanças que têm impacto direto na nossa carreira e no nosso sucesso, né? Primeiro, a polarização sociocultural. O que é isso? Um domínio predominante de modelos de convívio que nos padroniza, né? Se nós conseguíssemos nos teletransportar agora, exatamente nesse momento, para qualquer evento dessa natureza, que fosse de uma categoria profissional de farmacêuticos ou equivalentes, em qualquer outro país do mundo, o modelo de postura, de vestuário, de assuntos e temas a serem debatidos, salvo lá algumas questões paroquiais, seriam exatamente os mesmos. O mundo tende a uma padronização. Eu diria que até a configuração do auditório tinha tudo para ser igual, se não a marca dos equipamentos eletrônicos que nos oferece essas facilidades também, né? Então, o mundo tende a uma padronização que de certa forma é entediante, né? Você vai hoje para São Paulo, se você acordar em São Paulo ou em Nova York, dependendo da rua que você acordar, você não sabe se identificar em que país você está, né? O que demonstra também essa padronização. Então isso eu chamo de polarização sociocultural, né? Nós estamos nos submetendo a um modelo em escala, em massa, e que está se universalizando, né? Outra mudança grande também é a mudança dos valores ligados à nossa privacidade. A Dilma que o diga aí com a questão dos grampos do Obama lá, né? Nós temos a nossa privacidade hoje num patamar totalmente diferente. A percepção do nosso comportamento e da nossa atitude, ela pode ser acessada por qualquer organização, instituição ou pessoa.
Isso nos coloca, em termos de mercado de trabalho, numa condição de aprimorar os nossos valores éticos, pessoais, a nossa atitude em relação àquilo que nós queremos. A aprimorar a nossa ideia de coerência com o que nós queremos. Né? Então é muito normal, não sei se fizeram isso comigo, mas eu imagino que tenham feito não só comigo como com os outros palestrantes. Você vai convidar alguém para fazer uma palestra no evento, você conversa com a pessoa por telefone, em seguida você entra lá no Facebook dele, no LinkedIn, para saber se aquilo que ele falou tem coerência ou não. Então essa privacidade, esse direito a falar a cometer algumas indulgências consigo mesmo, ele está bem mais limitado. Isso exige de nós postura ética muito mais aprimorada, né? Principalmente na vida profissional. E ainda na sociedade, completando isso que eu acabei de falar, a exposição da nossa reputação de forma tão pública por conta da facilidade de acesso a informações, que a gente fala muito de redes sociais, mas não é só isso, não. O próprio Google, lá, se você digita o nome de qualquer pessoa, sai uma ficha corrida, né, como se dizia antigamente. Tá? E as mudanças no âmbito da política, né, que estão representadas principalmente pelas ações sociais isoladas, que aqui no Brasil acabaram por aparecer, que a gente sempre acha que não vai chegar na nossa casa, mas chegou, que são essas manifestações de rua, que começam de forma completamente desarticulada, ganham peso e têm independência completa das instituições. Qual foi a grande marca dessas manifestações? A não partidarização das manifestações, né? A negação aos partidos como instituições de representação ou de articulação das próprias manifestações. Então, nós, dentro desse contexto, nós temos um processo político extremamente importante, que é a falta de presença das instituições como entidades representativas da sociedade. Quer dizer, a sociedade, através de algumas ações isoladas, que eu chamo lá de ações isoladas, né, negando a representatividade das instituições disponíveis. Então é fundamental que a gente perceba esses movimentos e se posicione sobre isso, até para que nós tenhamos maior segurança no nosso planejamento e na nossa visão e principalmente na nossa ação profissional, né? Por conta disso vem o questionamento às instituições de diversas outras maneiras, né? A própria imprensa está permanentemente questionando. Esses episódios de manifestações também demonstram que nós não estamos deixando de confiar nas instituições da maneira como elas estão configuradas, né? E, infelizmente, muitas delas contribuem para que essa confiança se diminua cada vez mais, né, se reduza cada vez mais. E isso cria o que a gente chama de vácuo, né, que eu chamo aqui de vácuo ideológico, que é o momento em que você tinha duas ideologias predominantes que viviam de forma conflituosa. Essas ideologias se dissolvem, né? E se dissolvem a tal ponto que, como dizem nos Estados Unidos, né, nunca existiu um democrata tão republicano que nem o Obama, né, e nunca o Partido Republicano foi tão democrata como os senadores estão representando hoje no Congresso. Então isso mostra que houve uma diluição, né, do modelo ideológico, né. Aqui no Brasil nós tivemos também um governo de um partido de esquerda que se tornou um partido mais de direita do que os tradicionais líderes de direita do país, né. Então, há uma busca do jovem por esse espaço ideológico, que é implantar uma nova mentalidade, uma nova orientação social, moral, política para a sociedade. E essa é uma realidade com a qual nós estamos vivendo e é um mundo que nós estamos construindo, né? E tem ainda na questão tecnológica, que nos proporciona uma velocidade muito grande para realizar negócios, né? Todos nós sabemos a facilidade que é hoje você competir no mercado. Alguém aqui também falou sobre a competição que sofrem, acho que o senhor que falou, né? Desculpe, eu não me lembro o teu nome, sobre a competição que os pequenos comerciantes da área de farmácia sofrem das grandes redes. E eu diria o seguinte, mesmo que as grandes redes não tivessem nas pequenas cidades, eles sofreriam essa competição do mesmo jeito, porque o consumidor tem o direito de sair de casa e decidir colocar o pé num pequeno estabelecimento farmacêutico, ou sentar à frente do seu computador e pedir o produto pela internet, comprando da China, da Europa, dos Estados Unidos e recebendo na sua casa. Então, essa é uma realidade de competição para a qual o pequeno tem que realmente estar preparado. E aí eu gostaria até de reforçar a sua colocação.
é fundamental que os pequenos negociantes percebam a importância de inovar, de empreender dentro de um modelo lógico de gestão e de ter resultado. Não existe nenhum empreendimento que se viabilize se não tiver resultado. Nenhum. Pode ser o que você quiser, o que você imaginar. Se não tiver resultado, e resultado eu estou falando da palavra lucro mesmo, né? Porque até algum tempo atrás no Brasil tinha preconceito com o termo lucro. Então, se uma empresa, uma instituição, seja ela qual for, estabelecer um objetivo a ser cumprido, mover os recursos e a realização desse objetivo não trouxer resultado dentro dos que estejam compatíveis com esse objetivo, ela é inviável, né? Uma empresa que não dá resultado, que não dá lucro, ela deixa de pagar os seus fornecedores, ela deixa de pagar os impostos, ela deixa de pagar seus funcionários, né? Ela causa um custo associado a toda a sociedade, ela agrega mais custo para todo o sistema social. E ao passo que uma empresa lucrativa, não, ela gera renda, ela evolui, ela cresce, ela cria novas oportunidades, né? Então é fundamental que essa questão da competitividade que vocês se referiram seja realmente desenvolvida por todos os que têm visão desse sentido. Tem as disputas cibernéticas, né, que estão implantadas aí das diversas maneiras que nós temos visto também na mídia, né, as espionagens, procura por informações privilegiadas entre empresas, governos, instituições, e também as novas conexões, que são aquilo que a gente convencionou chamar na academia de multidisciplinaridade ou de transdisciplinaridade, que são as conexões entre os vários campos da ciência, que está se manifestando na tecnologia de forma integrada, com soluções que integram diferentes campos, diferentes ramos da ciência, né? Então essas seriam as tendências que a gente aponta para esse século XXI. E como que isso vai interferir na minha oportunidade de trabalho, já que o tema é empregabilidade, né? Alguns de vocês devem estar com essa pergunta: pô, professor, mas então por que se a empregabilidade, o senhor falou tudo isso aí, que importância isso tem? A importância é a seguinte: a gente entender o mundo em que está para saber o que nós queremos para adiante, né? E falando em empregabilidade, uma das oportunidades bastante desejada pelas pessoas é trabalhar em grandes corporações, né? Então eu trouxe aqui um rápido resuminho sobre as oportunidades de trabalho no mercado e como elas se dão, né? Então nas grandes corporações você tem demanda seletiva por pessoas. Quando se quer contratar alguém, define-se um perfil, né? Eu quero um profissional de farmácia que esteja lá cursando o último ano, ou que esteja formado há 2, 3 anos, que fale inglês, que tenha uma experiência prévia, ou que tenha preferência por trabalhar em determinado ramo do segmento, né? Então se define um perfil e isso a gente chama de demanda seletiva pelo profissional. O critério de seleção das corporações é desconhecido do candidato. Muitas vezes o candidato participa de um processo seletivo em que ele vai para uma entrevista e ele nunca recebe a chamada de que ele foi aprovado, ou alguém liga dizendo: olha, nós optamos por outra pessoa e tal, e ele nunca sabe o que foi que aconteceu. Então há empresas que usam diferentes artimanhas para testar as pessoas, né? Há uma série de modelos teóricos e tal, e tem aquelas inovações que algumas empresas usam de forma bastante particular. Só para citar duas bem rápido: uma empresa que oferecia para o funcionário, quando ele ia fazer a visita para se candidatar a uma vaga, uma ficha a ser preenchida, independente do funcionário ter ou não um currículo pronto, tinha que ser preenchida à mão. E colocava o sujeito numa sala com aquela fichinha e uma caneta e dava ali 10, 15 minutos para ele preencher. Aí quando ele entregava para a recepcionista, ela agradecia e tal, e dizia que faria contato mais tarde. Depois que o sujeito virava as costas e ia embora, ele pegava aquela ficha e olhava atrás. Se o sujeito preencheu atrás também, ele tinha chance de continuar no processo. Se ele não preencheu a parte de trás, não teve a curiosidade de olhar no verso da ficha, e saibam vocês que havia um índice muito alto de pessoas que não olhavam o verso da ficha, a pessoa simplesmente era ignorada, aquela ficha ia para o lixo. Porque a empresa tinha uma ideia, uma visão de que se o sujeito não tem a iniciativa de olhar se uma ficha tem que ser preenchida atrás também, ele não vai ter iniciativa de resolver os problemas da empresa. Só que os candidatos jamais foram informados disso, né? Agora, se vocês forem numa empresa, eu sei que todos vão olhar o verso da ficha, né? Então, mas só para dar uma ideia de como a demanda ela não é revelada, né? Outro episódio de uma empresa também que era bastante curioso. A gente recebia o candidato para uma entrevista de emprego, já avaliou o currículo e tal, já está numa etapa mais adiantada.
colocava o sujeito num sofazinho na recepção, como esse aqui, com 3 poltronas. O senhor aguarda aqui, daqui a pouco nós vamos chamar. Né? Aí entrava, pela mesma porta que ele entrou, uma outra pessoa, sentava do lado dele. Você veio para essa vaga? Eu também, puxa. E começava a falar sobre problemas pessoais e sobre os filhos. Meu filho se machucou, a minha mulher brigou comigo, falta dinheiro para o gás lá em casa, aquelas conversas fiadas. Aí passava lá 10, 15, 20 minutos, né? A pessoa chegava e chamava: seu fulano, entra aqui. Então, seu fulano, o senhor está aprovado, ou o senhor, infelizmente, nós nem vamos poder fazer entrevista, né? Houve um imprevisto aí, nós vamos cancelar sua contratação, ou não vamos. Porque a entrevista foi feita criando um ambiente completamente informal. Né? Eles contratavam um ator, fazia uma relação de afinidade com o candidato, e através disso identificava realmente quais eram os valores e atitudes dele. Porque é evidente que no momento que ele entrar numa entrevista, ele vai ter uma postura de entrevistado, né? Vai seguir aqueles manuais da revista Você S.A., etc. Né? Então, essas são dicas para vocês que estão entrando no mercado de trabalho ou pretendem mudar de emprego e procurar emprego em grandes corporações. Normalmente, as coisas se dão dessa forma. Não quer dizer que sejam todas assim, mas são apenas alguns exemplos. Os cargos de melhor remuneração são aqueles cargos que exigem diploma de 3º grau, que é o que vocês têm ou estão conseguindo, né? Então, parabéns por isso. Buscam sempre um perfil comportamental, então as empresas querem uma coerência entre a sua postura e a imagem da empresa. Então, se é uma empresa séria, tradicional, conservadora, não adianta você ir com 15 piercings em cada orelha e mais uma tatuagem no nariz, porque provavelmente, por melhor profissional que você seja, você não vai conseguir integrar aquele grupo, porque não vão reconhecer em você alguém que possa fazer parte daquele grupo social. Né? Até porque trabalho é, como diz o nosso colega lá, a vida é a arte do encontro, né? Citando o Vinícius. Então, você não vai se encontrar num grupo em que as pessoas têm uma postura tão conservadora. Né? Então, o perfil é importante estar identificado com a missão da empresa e com os valores. Palavra-chave para as grandes corporações: compromisso e competitividade. Né? Tem competência, capacidade competitiva e compromisso com os objetivos da corporação que você for trabalhar. Outra oportunidade também bastante legítima para as pessoas são as instituições públicas em que a demanda pelo trabalho é genérica. Por que eu digo que é genérica? Porque qualquer brasileiro pode se inscrever num concurso público. Se ele tiver lá um viés de especificação ou de exigência técnica, você só precisa atender aquela exigência técnica. Então surge lá um concurso, como foi falado aqui, na Prefeitura de Curitiba para farmacêuticos. Até por força de lei, ele não pode definir nem cor, nem altura, nem gênero, nem idade. Né? Qualquer brasileiro, no uso das suas faculdades mentais e que detenha lá um diploma de farmacêutico e registro no Conselho Regional de Farmácia, poderá se inscrever no concurso para farmacêutico. Então, a demanda é completamente genérica. E também, em oposição ao modelo das grandes corporações, o processo de seleção é objetivo, é conhecido por todos. É o mesmo exame, o mesmo teste, a mesma prova, para todos, no mesmo horário, né, e a pontuação é objetivamente conhecida. Né? Aí sempre tem uns alunos que, professor, mas eu já vi concurso que tinha favorecimento não sei de quem. Se acontecer isso no teu, você denuncia, o concurso é cancelado e vai ser aberto para outro concurso. Né? Nós temos visto que isso ocorre com bastante frequência, até infelizmente. Mas, enfim, é importante saber que o processo é objetivo e, nesse caso, eu sugiro a todos que estudem bastante para os concursos. Né? Os cargos de melhor remuneração, assim como nas grandes corporações, são aqueles também que exigem diploma ou formação de 3º grau. Né? A classificação, quando há empate, ela se dá por titulação, então é importante continuar os estudos, evoluir, avançar. Né? Palavras-chave, titulação e motivação. Né? Você tem que ter um motivo para trabalhar no serviço público. É fundamental que você se identifique com a carreira, com as particularidades do serviço público, né? Que é legítimo, né? Há milhões de brasileiros que atuam no serviço público, sustentam suas famílias legitimamente, etc. Então não tem nada não tem nada do que se envergonhar de trabalhar na área pública. Né?
Tem também aquelas chamadas organizações não governamentais, cuja demanda é predominantemente por voluntários. Então, toda grande ONG, ou toda ONG, de uma forma geral, defende uma causa específica e tenta regimentar voluntários que se identifiquem com a sua causa para que trabalhem naquelas tarefas mais operacionais, mais básicas da causa. E na medida que as pessoas revelam seus talentos, elas passam a galgar posições dentro da ONG, e aí sim chegam a posições remuneradas, algumas até muito bem remuneradas. E dentro do mercado de trabalho, isso se traduz em oportunidades concretas, que eu chamo inclusive de infinitas possibilidades, né? Com possibilidade de crescimento horizontal e vertical. O que eu chamo de horizontal é a capacidade que as ONGs têm de se relacionarem com diversas outras entidades semelhantes por todo o planeta. Então, o sujeito tem uma ONG, por exemplo, tem uma, inclusive, famosa aí, que veio da Espanha, que se implantou no Brasil, que atua construindo casas em regiões da periferia, etc., e que está em vários outros países. Então, isso é um crescimento horizontal daquela causa, daquela instituição. E dá oportunidade para pessoas que, através do trabalho voluntário, revelaram talento, dedicação, identificação com a causa e passam a fazer parte do staff, passam a fazer parte do grupo de colaboradores remunerados. Então, e com isso viajam pelo mundo, conhecem países, culturas, pessoas. Esse é o que eu chamo de crescimento horizontal. E o crescimento vertical é a possibilidade realmente de ascender na carreira, desde funções mais básicas e operacionais até funções de direção. Tá? Palavras-chave para quem quer trabalhar em ONGs: disponibilidade e compromisso. Então, disponibilidade para ser voluntário e compromisso com a causa que a ONG estiver defendendo. Pequenas empresas, né, também são uma janela ou uma porta legítima para o mercado de trabalho. As pequenas empresas, elas demandam trabalhadores normalmente por processo de indicação, né? Não existe um critério objetivo. O sujeito monta lá, vou pegar o exemplo aqui do colega, monta lá uma farmácia, né? E precisa de alguém para ajudar no atendimento. Então ele fala com a mãe dele, que vai falar com a vizinha, que vai dizer: não, mas tem a filha da dona Maria Costureira lá da rua de baixo, que está precisando de uma oportunidade, uma moça prendada, boazinha, estudiosa, podia dar uma chance para ela. Então esse é o tipo de contratação que normalmente se faz nas pequenas empresas. Para quem quer adquirir experiência, não entrou ainda no mercado de trabalho e está enfrentando dificuldades, é sempre uma ótima porta de entrada. Mas tem que saber que nesse regime há algumas particularidades, né? Em geral, as contratações são por terceiros, né? Poucas oportunidades de crescimento profissional, porque muitas vezes o empreendedor, esse é um dos problemas do Brasil, a gente deve tratar disso daqui a pouquinho, ele sempre acha que ele sabe tudo sobre o negócio, então não precisa muito de ajuda, e com isso ele oferece poucas oportunidades de crescimento. E há um outro problema no Brasil que é recorrente, que é a elevada informalidade nas relações de trabalho nas pequenas empresas. Então, quando você for trabalhar numa pequena empresa, saiba que isso faz parte da prática do mercado. Não é uma questão de estar certo ou estar errado. É uma questão de que o mercado se configura dessa maneira. Então, é importante que as pessoas tenham essa noção. Tá? E daí, finalizando as grandes oportunidades de emprego no mercado de trabalho do século XXI, eu gostaria de falar um pouco sobre empreendedorismo, né? Então, do meu ponto de vista, é a melhor alternativa de inserção profissional. Aí você fala: mas por quê, professor? Porque o empreendedorismo é onde você vai medir a sua real capacidade, onde você vai medir os seus limites. Alguém falou aqui também hoje sobre o impossível, onde eu terei menos competição, né? Então, é isso, você tem a possibilidade de sonhar com o impossível. Nós vivemos numa época, gente, que pela primeira vez na história da humanidade, o homem mais rico do mundo não herdou nada. Não herdou um metro quadrado de terra do pai dele, que é o Bill Gates. Isso é uma coisa para nós refletirmos. Ele conquistou a projeção que a Microsoft tem no mercado mundial através de trabalho, de inovação, de saber gerir grupos e pessoas, né? Com uma configuração institucional dentro da cidade, do país em que ele nasceu e cresceu, que favorece o empreendedorismo. Então, aí não só ele, né? Vocês podem, a partir desse exemplo, começarem a pensar em vários outros exemplos, né? Aí vocês pensam assim: no Brasil não tem essas pessoas. Existe, no Brasil existe. Por exemplo, nós tivemos no Brasil o comandante Rolim, que é um dos maiores exemplos de história de empreendedorismo no mundo, na minha opinião, né? O sujeito começou pilotando um avião velho, que ele comprou a prestação com dinheiro emprestado e tudo, chegar e construir uma empresa poderosa, como
é a TAM, e eu diria até que já foi, porque eu acho que a TAM já foi melhor do que ela é hoje como corporação, enquanto ele estava na presidência, né? Então, é um case admirável de empreendedorismo. Então, a vantagem do empreendedorismo, e por isso eu digo que é uma alternativa, que é a melhor alternativa de inserção profissional, porque é onde você realmente testa o seu potencial e os seus limites. E no empreendedorismo, você vai precisar de algumas características, né? Primeiro, saber que a remuneração é incerta. Você acha que merece ganhar R$25.000 por mês. Ótimo. Monte uma empresa, atribua a si próprio o salário de R$25.000 e você vai descobrir uma coisa fantástica. Eu dou aula de orçamento na faculdade, eu brinco com os meus alunos no primeiro dia. Qual é a primeira peça do orçamento? Todo mundo esquece do seguinte detalhe. Primeira peça de qualquer orçamento chama-se receita. Entrada. Sem entrada, você esquece o restante. Um evento desse aqui, ele só é possível porque houve uma provisão ou uma previsão de receita que se realizou. Senão, né, o pessoal que organizou deve saber bem disso. Não acontecia nada, né? Então, primeira peça do orçamento, receita. Eu mereço ganhar R$25.000 por mês. Montei minha empresa, vou ganhar R$25.000 por mês? Vai, desde que você faça acontecer a receita. Não é isso? Então, esse é o primeiro cuidado com a atividade de empreendedorismo. E outras habilidades específicas, né? Iniciativa, senso de organização, vocação para correr riscos, né? Capacidade de liderar, capacidade de gerir recursos e ambição, que não pode ser confundido com avareza, porque também, né, se você começa a colocar avareza, a pedrinha de baixo cai e o resto vem junto, né? Então, quando se começa as pequenas empresas, a gente sempre tem aquele sonho como empreendedor, né, de ser bem-sucedido, né, tem que apontar para um lado específico. Ler aqueles relatórios sempre no azul, né, sem prejuízo, né, aquela visão, aquela postura confortável. Mas, para começar, a gente tem que ser capaz de encarar a realidade, né, e a realidade é mais ou menos assim, né? Então, para chegar nesse ponto aqui, a gente tem que começar por aqui. Não necessariamente, é evidente que tem um pouco de deboche nessa imagem, mas é para dar uma ideia do que é começar. Você não tem que esperar, eu tenho que ter uma sala, um carro novo, um celular de última geração, um computador fantástico. Você tem que começar. Acha o teu primeiro cliente. Esse é o melhor começo para qualquer negócio, tá? E empreendimento nós podemos definir como uma iniciativa organizada, individualmente ou em grupo, com propósitos de realizar tarefas úteis à sociedade e expectativa de receber reconhecimento e ou lucro financeiro. Então, isso é a definição sintetizada do que vem a ser empreendimento. Qualquer tamanho, seja manipulação, né, individual, no laboratório no fundo da sua casa, seja uma grande empresa como a Prata e Dona Dúzia, que é uma das participantes do evento, não importa, né, empreendimento em qualquer dimensão atende a essa definiçãozinha aí, tá? E para que o empreendimento seja mais viável, ou seja viável, ele tem que estar sempre contaminado com o vírus da inovação, ele tem que trazer algo de novo. Porque se você trouxer para o mercado algo que todo mundo já faz, ou algo que outras pessoas já fazem, nós seres humanos, acomodados como somos, não vamos arriscar. A gente só vai se nós formos seduzidos por algo realmente novo, por algo diferente, não é? Então, se você chega na sua casa, você tem um lugar no sofá que você gosta de sentar para assistir o jogo do Palmeiras, né? Tinha um pessoal falando do Palmeiras aqui hoje. Então, se você chegar lá, tiver alguém sentado naquele lugar, parece que o jogo já ficou ruim, vai dar azar, o time vai cair para a segunda divisão, todos esses problemas, né? Então, nós temos um comodismo, nós temos uma identificação com aquilo com que nós estamos habituados. Então, como é que se consegue seduzir o consumidor, o usuário, o cliente, para um novo produto ou para uma nova empresa, se você está iniciando um novo empreendimento? Através de ações que a gente chama de inovadoras. E o que é inovação, né? Eu defino inovação como a capacidade de encontrar maneiras mais eficazes de atender necessidades existentes ou de antecipar necessidades latentes. Então, é aquilo que já é feito e as pessoas usam, como fazer isso melhor, ou mais barato, ou mais, enfim, atribuindo o conceito de eficácia, né, para que as pessoas façam comigo, ou o que as pessoas precisam e ainda não sabem, eu consigo perceber que se eu colocar no mercado, elas vão descobrir que não podiam ter vivido até agora sem aquilo, né? É basicamente essa perguntinha que a gente faz, são as necessidades latentes, né? E eu gosto de usar essa imagem aqui para mostrar que num mundo de tanta competitividade, de tanta padronização, o seu foco na inovação tem que estar com essa visão aqui. Como eu vou descobrir
o diferencial do meu produto para que ele seja mais valorizado, melhor percebido nesse universo tão padronizado, tão bombardeado, tão contaminado de objetos e soluções e serviços e produtos, etc. Tá? E gostaria de falar aqui sobre o efeito da inovação nas empresas, né? Rapidamente, né? Uma palestra de economista sem gráfico diz que não é palestra, então temos que ter um gráfico aqui. Então aqui nós vamos partir de um pressuposto que num tempo 1, nós temos uma determinada quantidade de custo e uma determinada quantidade de lucro, né? E esse valor, essa setinha aqui, indica o nível do preço de um determinado bem ou serviço, né? Estamos falando de uma forma bem conceitual. Quando eu incorporo a inovação por processo, eu estou fazendo com que os meios que eu utilizo para produzir esse lucro possam ser aplicados de forma mais eficiente e reduzo com isso o meu custo e tenho ganhos. Então eu aumento, sem aumentar o preço para o meu consumidor, eu aumento o ganho do empreendimento. Então esse é o efeito que a inovação tem dentro da empresa quando a gente fala em inovação de processo. Tá? Então nós podemos definir que a inovação de processos, elas diminuem demandas de recursos, otimizam os recursos fixos e aumentam a rentabilidade com a mesma estrutura. Basicamente isso que nós temos que mostrar sobre o que é inovação dentro da organização. E a inovação quando ela é de produto, né? Partindo do mesmo raciocínio, nós temos uma estrutura de custos num tempo 1 e temos um determinado lucro gerado por esses recursos que geram aquele custo ali, né? Aqui voltamos a ter o nível de preços, né? E quando eu inovo em produto, eu posso, por ter um produto inovador, atribuir um valor maior. Não é assim que fazem, por exemplo, com os automóveis, né? Incorporam uma novidade, uma modificação, um acessório mais sofisticado e tal, e aumentam os preços, né? Por quê? Porque há uma inovação incorporada. Aquele produto ele se distingue do que era oferecido até então. Então, é justo que você cobre um valor maior por ele, e mais justo ainda se o teu cliente, o teu mercado, né, os teus usuários, os teus consumidores reconhecerem esse valor e pagarem por ele, né? Porém, tem uma coisa bem interessante que acontece, né? Quando você tem esse novo patamar de preço, né, em que você incorporou um preço maior ao produto e teve um ganho adicional, você consegue, muitas vezes, por conta dessa inovação, mesmo cobrando um preço maior que a média do mercado, produtos e serviços que te ajudam a aumentar a participação de mercado. Tá? Então essa é uma definiçãozinha simples para entender o conceito e a ideia da inovação que pode ser aplicado em qualquer segmento empresarial. Tá? E dentro do Brasil, eu gostaria de fazer uma reflexãozinha rápida também com vocês sobre qual é o papel do Brasil no contexto mundial, né? Então, nós fazemos, lá no Conselho de Economia, nós fizemos há um tempo atrás um estudo sobre questões estratégicas, né? A gente chama de estudos prospectivos, a gente fez junto com o pessoal da Universidade Tecnológica do Paraná, e fizemos algumas simulações sobre os dados dos principais países do mundo e selecionamos 3 dimensões que nós consideramos mais relevantes para identificar o que é um país grande ou um país de potencial. Então, a pergunta que a gente coloca, na verdade, é uma provocaçãozinha que a gente vai demonstrar aqui. Então, nós pegamos países cuja população seja maior do que 150 milhões de habitantes. Existem 15 países no mundo que têm mais de 150 milhões de habitantes. Tá? Porém, nós selecionamos os 3. Essa apresentação ela seria um pouquinho maior, né? Então, a gente, para simplificar e por causa do tempo, nós pusemos aqui 3 que são China, Estados Unidos e Brasil. Vocês já vão entender por que esses 3. Porque, combinado com essa variável, que é o número de habitantes, né, a gente foi buscar a outra variável, que é o tamanho do território, né? Então, países com área maior do que 5 milhões de quilômetros quadrados. Aí você tem vários também, né? São 8, se não me engano. Me desculpem se eu errei, mas se não me engano são 8. Mas nós destacamos esses 3. Por quê? Porque a terceira dimensão da nossa análise, perdão, que eu ainda não fiz um curso para esse negócio aqui, países que têm um PIB, que é o Produto Interno Bruto, maior do que 2 trilhões de dólares. Aí, se você junta essas 3 dimensões do crescimento, que é extensão territorial,
né, que é um aspecto de grandeza, né? Número de habitantes é uma outra medida de grandeza. E o produto interno bruto, que é a medida da produção econômica, é uma outra medida de grandeza. Juntando essas três, os únicos 3 países no mundo que passam por esses limites que nós estabelecemos são esses 3 aqui: o Brasil, os Estados Unidos e o Canadá. Então, isso prova que o Brasil não só é um país grande, como ele é o único dos 3 grandes países grandes, realmente grandes no mundo. E aí vamos pensar um pouquinho em termos de futuro, né? Vamos parar um pouco de olhar lá para os problemas do Dom Pedro, do Sarney, então vamos olhar um pouquinho para frente. Estados Unidos, em termos de farmácia, principalmente para o segmento de vocês, tem um clima bem menos propício para prospecção e para desenvolvimento de novas formas, né? A tecnologia está muito mais disseminada, as universidades lá, algumas já têm quase 300 anos e tal. Então, o espaço para crescer num país daquele, o ambiente de competitividade para novos negócios é muito mais acirrado, né, do que em qualquer outro lugar do mundo. Na China, você tem as dificuldades territoriais, né, o problema do clima, embora o território seja grande, uma grande parte do território é inóspito, né, extremamente rochoso, montanhoso, de difícil acesso e até difícil se implantar comunidades lá. E tem as questões institucionais, que são muito consolidadas dentro de um modelo centralizador, que, de certa forma, inibe principalmente a iniciativa dos estrangeiros. Onde que nós temos possibilidade realmente de construir algo de novo, em que as coisas estão literalmente em construção? É no Brasil. Então, o Brasil é o grande país do século XXI, principalmente se nós, brasileiros, acreditarmos e trabalharmos para que ele se torne o grande país do século XXI, né? E ainda, completando essa ideia do que é o Brasil nesse século XXI, eu queria apresentar para vocês uma pesquisazinha que mostra que o Brasil tem mais influência no mundo que os Estados Unidos. Eu coloco essa frase primeiro de provocação. Toda vez que coloco isso aí, o pessoal fica, isso aí tá, né, papo furado, né? Como que o Brasil tem mais influência que os Estados Unidos? Está louco, né? Então, vamos lá, vamos mostrar a prova da loucura aqui. Existe uma corporação de comunicação que é centenária, chamada British Broadcasting, que é a famosa BBC, lá de Londres, né? Que começou com jornal, rádio, televisão, TV a cabo e tal. E a BBC, vocês sabem, Londres, a Inglaterra, é um país extremamente liberal e eles fazem muita pesquisa, né? Os ingleses são amantes da estatística, né? Eles têm estatística para tudo. E eles começaram já nos anos 30 a fazer uma pesquisa, que eles iniciaram em algumas cidades e hoje está em dezenas de cidades do mundo, sobre preferências do consumidor. E essa pesquisa recente foi realizada agora aí no ano de 2011 e publicada em 2012, feita entre as principais capitais do mundo, sobre a preferência dos consumidores e uma indicação, uma medida de quanto a cultura ou o rótulo, a grife de um determinado país influencia ou positiva ou negativamente um produto ou um serviço. E o resultado foi esse aqui, né? O nosso país foi o que apresentou o maior aumento de influência entre os países avaliados e, mais importante, foi o que mostrou não só o maior crescimento, como o maior nível de influência. E o gráfico que foi produzido dessa pesquisa, que sintetiza essas informações, é esse aqui. Então, nós temos a barrinha azul indica o percentual de pessoas que reconhecem aquele país como uma influência positiva no mundo. A barrinha cinza indica o percentual de pessoas que reconhecem aquele país como uma influência neutra no mundo. E a barrinha verdinha indica o percentual de pessoas que reconhecem aquele país como uma influência negativa no mundo. Então, eu vou pegar alguns exemplos aqui, não vou discorrer sobre todos, senão a gente extrapola o tempo, mas, enfim, a Alemanha, ela exerce, segundo os consumidores das 20 maiores capitais do mundo, né, uma influência positiva em 31% dos consumidores. Não exerce, é indiferente para 37% dos consumidores e é negativa para 32% dos consumidores. Só para explicar o que quer dizer esse gráfico, significa que se eu tiver um produto fabricado na Alemanha, a chance dele fazer sucesso no mundo é de 70% no máximo. Porque 30% do consumidor mundial está predisposto a rejeitar o produto por ele ser alemão. Entenderam o raciocínio? Então vamos ver aqui. O caso do Japão.
né? 28% de influência positiva, 66% de influência neutra e, eu não consigo ver daqui, não lembro, 6% de influência negativa. Então, aí a gente começa a entender também por que do sucesso das empresas japonesas, né? As pessoas não veem o produto que vem do Japão ou o produto das empresas japonesas como algo negativo ou como uma influência negativa para o consumidor. O mais legal disso é ver o resultado que o Brasil obteve, né? 84% de influência positiva. Significa que produtos que sejam gerados, desenvolvidos e ofertados no mercado mundial a partir de uma plataforma brasileira, seja a tua empresa multinacional ou muito nacional, iniciando agora a partir dessa palestra, ou já em funcionamento, tem 84% de chance real de fazer sucesso nos grandes mercados mundiais. Né? Se você somar isso à neutralidade, você pode chamar de 94% de chances reais. Em contrapartida aos Estados Unidos, que embora seja visto como 60% de influência positiva, tem praticamente 40% de negativa se você somar os negativos com os neutros. Tá bem? Então essa era a minha mensagem para vocês hoje. Para reflexão eu queria deixar aqui uma frase bem legalzinha do nosso, de provocação também. Eu sou meio provocador, eu peguei uma frase de um argentino, né, do Campanella. Tá? O Campanella, quem não sabe, é um diretor de cinema que ganhou o Oscar de melhor filme, né, com aquele filme, eu coloquei o nome ali para não esquecer, O Segredo dos Teus Olhos. Sabia que tinha um dos olhos, mas não lembrava a primeira palavra. E ele cunhou essa frasezinha assim que eu achei sensacional. Não podemos escolher as coisas que nos acontecem na vida, mas podemos escolher que reação teremos diante das coisas que nos acontecem, né? Então, com isso, eu quero deixar para todos um voto de muito sucesso profissional, lembrando que o sucesso depende principalmente de uma atitude de comprometimento em substituição a uma atitude recorrente de obrigação. E essa imagenzinha aqui reflete um pouco do que eu estou querendo dizer, né? Então, muito obrigado a todos. Eu fico à disposição para algumas perguntas.